Glória a Deus. Eu queria trazer uma meditação que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vocês estão vendo o copo tremer, é porque é incrível, irmãos. Eu sou muito corajoso. Deus colocou isso em mim. É Deus. Eu era uma criança medrosa. De noite eu ia tomar água no escuro, eu sempre achava que tinha alguma coisa. Alguém mais aqui? Não me deixa sozinho, não. Mas eu sempre enfrentei as coisas, e até hoje. Eu não sou muito de fugir, não. Mas chega a hora de pregar. A mão esfria. Sua. O pé fica gelado. E é só a bondade e a graça de Deus. E ainda bem que é Ele, irmãos. Pode ficar tranquilo. De mim aqui não tem condição de sair nada. É Deus. Então eu quero compartilhar um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Certamente você já ouviu sobre esse texto. Eu vou falar nessa noite sobre o crente fiel. Quem encontrou, por favor, diga amém. Obrigado, pastor Léo, pela confiança. Que Deus abençoe a vida do pastor Mário Freitas. Que tudo fique bem. E nós louvamos a Deus por podermos repartir um pouquinho do que o Senhor colocou no nosso coração. Profeta Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda a igreja está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco. Diga para alguém que está do seu lado: ainda fica o toco. Diga para alguém que está do outro lado: ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Que Deus abençoe a sua palavra e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Isaías, profeta messiânico,
que mais falou, o que mais apontou para a volta do nosso Senhor Jesus, com muitas promessas cumpridas no nosso Senhor Jesus, profetizou 700 anos aproximadamente antes de Cristo, um homem simples, um homem do campo, tem uma visão majestosa, gloriosa de Deus. A Bíblia diz que ele vê serafins voando. Serafins, quando você estuda angeologia, são seres celestiais que estão numa graduação maior do que os anjos. Ele vê serafins voando, ele tenta descrever essa visão para nós. Eu não sei se você consegue imaginar, tem uma canção que diz que o que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, santo, santo. Debaixo dessa visão majestosa de Deus, Isaías vinha condenando o pecado do povo. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Isaías, ele vem dizendo: ai do povo que bebe, ai do povo que faz festa, ai do povo que rouba, ai do povo que faz tanta coisa errada. Mas diante do encontro dele com Deus, a primeira exclamação de Isaías é dizer: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, habitando no meio de um povo de lábios impuros, eu também tenho os meus lábios impuros. Isaías, diante da grandeza de Deus, vendo o rei, como um dia nós veremos, por favor diga amém. Isaías reconhece o seu pecado, Isaías se volta a Deus em arrependimento. Isaías então ouve o chamado de Deus: a quem eu vou enviar? E diante de um encontro com Deus, Isaías não tem dúvida, ele diz: eis-me aqui, me envia. Eu prego para esse povo, eu cumpro a sua missão, eu faço o que o Senhor mandar eu fazer, não é o que eu quero, é o que o Senhor mandar. Deus então diz para Isaías: pode ir, mas já vou te avisando uma coisa: eles vão rejeitar a sua mensagem. Os ouvidos deste povo estão fechados, os olhos estão fechados, o coração está endurecido. E é interessante que é a mesma coisa que Deus diz para Jeremias, a mesma coisa que Deus diz para Ezequiel. E aí nós, crentes hoje que pregamos a palavra, os pastores que pregam a palavra, a gente às vezes prega, fala, e tantos estão com o coração endurecido. E você acha que a pessoa ouviu, entendeu a mensagem, e amanhã ela está na mesma prática. Eu queria dizer para você, meu colega pregador, eu queria dizer para você que prega no trabalho, eu queria dizer para você que prega para a sua família talvez há anos: é palavra de Deus. É palavra de Deus. Isaías então pergunta para Deus: mas até quando esse povo vai estar com o coração endurecido? E Deus diz: até que as cidades fiquem desoladas. O Senhor me diz agora aqui: até que o amor de muitos esfrie. Esse é o recado de Deus para Isaías. Mas o Senhor faz mais. Diante do conhecimento de Isaías, como um homem do campo, Deus mostra para ele a figura de um bosque de carvalhos, de terebintos, e esse bosque desolado. O versículo 13 diz assim: se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Deus usa essa figura, que eu li em várias versões, do carvalho e do terebinto, tentando entender a mensagem, li vários comentários, e eu pedi para colocar, eu trouxe e vou pedir a ler para colocar na tela a versão da Bíblia, a mensagem. A mensagem é uma Bíblia que o autor era professor de hebraico, e ele fez uma livre tradução, a gente chama de paráfrase, ela não é ao pé da letra. Ele, como conhecedor daquela língua, ele transcreveu para uma linguagem que pode nos ajudar a entender a visão de Isaías.
Pode pôr na tela, ali. Isaías 6,13. A terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, um campo enorme de tocos, mas nesses haverá uma semente santa. A 10ª parte. Embora a maioria das pessoas venham a rejeitar a mensagem pregada por Isaías, embora a maioria dos crentes ou das pessoas que ouvem a palavra e rejeitam a mensagem, a 10ª parte seria preservada. Ficaria o toco das árvores, uma semente santa, e isso aponta para o remanescente fiel de Israel. O remanescente é aquele que não se dobrou. O remanescente é aquele que nos lembra que tem mais alguém além de mim e de você que está servindo a Cristo. O profeta Elias certa vez disse para Deus: só eu não me dobrei diante dos profetas de Baal. Deus disse: você está enganado, tem 7.000. Tem 7.000. O remanescente nos lembra que nos coloca no nosso lugar. Só eu que oro, você está enganado. Tem 7.000 orando. Só eu que prego, você está enganado, você não prega nada, tem 7.000 que prega. Se não for eu, esse ministério não anda, você está enganado. Tem muita gente fazendo o trabalho de Deus e muito bem feito. O remanescente é o crente fiel. É aquele que ouve, crê e pratica. E eu quero falar desse crente fiel nessa noite. Eu quero, olhando para a figura do carvalho, coloca o carvalho na tela, por favor, Ale, e do terebinto, mostrar quem é o crente fiel. Quais são as características desse crente? Para que eu e você enxerguemos se nós somos crentes fiéis diante de Deus. Isso aqui é a figura de um carvalho. É uma árvore que tem 6, 7, 8, 100 metros. É uma árvore gigante, grandiosa. Precisa de muitos homens para abraçar o tronco. Outra figura do carvalho, a próxima. A próxima figura mostra um carvalho retorcido, com muitos anos de vida, assolado por tempestades. A próxima. Glória a Deus. Então, enquanto a Ale coloca na tela, o carvalho é uma árvore gigante, grande, robusta, resistente. O carvalho vive de 500 até 1.000 anos. O terebinto é uma árvore da família do carvalho também, um pouco menor. Tem até 10 metros de altura, também encontrada no Oriente. Também uma árvore resistente. E eles são a tipologia nossa, do crente que é fiel, do crente que prevalece, que permanece, do crente que não se entrega. Esse é o terebinto, com algumas de suas flores. Aqui nós estamos vendo um terebinto isolado. Depois, se conseguir pôr outro carvalho, aí a gente fecha. Está antes do terebinto. E é em cima dessas figuras que eu quero falar um pouquinho de nós, os crentes fiéis. Quantos são fiéis a Deus aqui? Quantos têm suportado provas e aflições aqui? Quantos têm visto o Deus de milagres, o Deus de promessa, abrindo caminhos no deserto para que você prevaleça? Eu quero falar desse crente. A primeira característica desse crente, e a gente vê isso no carvalho, é a resistência. Porque o carvalho e o terebinto são árvores que suportam fortes ventos e chuvas. Grandes tempestades. Irmãos, não se arranca um carvalho do chão. Dá para pensar em alguém arrancar aquela árvore? Dá para pensar numa tempestade, por maior que ela seja, arrancando uma árvore daquele porte, que está arraigada no solo há mais de 500 anos? Então, o crente fiel, ele é resistente. Ele suporta as tempestades.
Irmãos, essa luta que você está passando, vai passar. Essa tempestade que está afligindo a sua vida, vai passar. Você não vai morrer. A luta, ela não é para nos matar, ela é para nos fortalecer. Suporte a tempestade. Não chute o balde. Permaneça firme. Pastor, está batendo o vento de tudo quanto é lado. Firma o pé, crente. Firma o pé em Jesus. Segura a onda. Vai passar. Irmãos, não compare a sua tempestade com a de ninguém. Asaf, no Salmo de número 73, tentou olhar para a vida boa dos ímpios. Os ímpios tudo dá certo. Os ímpios prosperam. Os ímpios não têm problema. Os ímpios não têm falta de dinheiro. É preciso Asaf olhar para a grandeza de Deus. Depois você, como para casa, leia o Salmo de número 73. Para ele entender e dizer no final do capítulo que bom mesmo é me aproximar de Deus. Bom mesmo é anunciar a mensagem de Deus. Não compare a sua luta com a de ninguém. Não se sinta, ninguém tem esse problema que eu tenho. Não, irmãos, tem gente que tem problema pior. Pastor, você não conhece a minha luta. Você não conhece as minhas. Pare de dizer que não aguenta a luta. A Bíblia é clara, Deus não dá prova maior do que nós conseguimos suportar. Antes, quando a gente vai desistir, Ele dá o escape. Para de fazer aquela oração para Deus, eu não aguento. O Senhor sabe quanto você aguenta. Pare de se fazer de coitadinho para os pastores e para Deus. Se fazer de coitado não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é fé, é perseverança, é aprendizado, é amadurecimento. Eu não vou aguentar. Vai, irmãos. Se Deus está permitindo, Ele tem um propósito. Seja resistente, seja obstinado. O crente fiel é obstinado. Está doendo, mas eu estou caminhando. Está difícil, mas eu acordei e vou trabalhar com um sorriso no rosto. Porque se eu me mostrar fraco no dia da angústia, fraco eu sou. Fica firme. Quanto maior a tempestade, mais forte o carvalho fica. Olha aí, crente, recebe isso aí na sua vida. Quanto mais você malha e faz academia, mais musculoso você fica, mais resistente. Quanto mais luta, mais prova, mais fiel a Deus. Isso é para crente fiel. Quanto mais tempestade, mais o tronco engrossa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mais o couro engrossa. Seja obstinado, seja resistente. O tronco do carvalho chega a ficar com um aspecto feio, desproporcional. Conseguiu a foto do carvalho todo retorcido? Ele fica todo esquisito. Você olha para o carvalho, até o final do culto nós vamos conseguir em nome de Jesus. Você olha para o carvalho, ele fica todo destruído. Já viu aquelas árvores de filme Mal Assombrado? Está na tela? Olha lá, ali. Um carvalho que suportou muitas tempestades. Sabe o que isso me remete? Cicatriz. Quem tem cicatriz aqui? Eu caí na minha época tinha mobilete. Mobilete é uma moto pequenininha para os mais novos aí. Só a turma que tem uma idade igual a do pastor Elton, assim, que vai entender o que é mobilete. Então tem que explicar para a igreja.
Eu caí de mobilete aos 16 anos, descendo uma rua, uns 60, 70 por hora, eu caí, capotei. O abençoado meu amigo pegou a mobilete que era dele, foi olhar ela e nem olhou para mim. Eu cheguei em casa tudo sangrando, perna sangrando. Levei um corte no queixo, 7 pontos. Tem uma cicatriz no queixo. Uma ferida. Era uma ferida, se cicatrizou. Quando eu tiro a barba, eu olho para o queixo. Eu não esqueço do tombo da mobilete. Eu não esqueço daquilo. Irmãos, você tem cicatrizes. E as cicatrizes servem para eu e você nos lembrarmos das lutas que passamos. Não dói mais. Mas me traz à memória um tempo, algo que aconteceu, que eu tirei lições e que me fez mais forte, mais resistente, mais obstinado. A primeira coisa que o crente fiel é obstinado, resistente, cascudo. Não é qualquer tempestade que derruba o crente fiel. Como diz nosso irmão cantor Lázaro, ele passa pela prova dando. Seja obstinado, irmãos. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, essa luta vai passar. Essa prova vai passar. Deus está te ensinando algo. Deus está querendo aperfeiçoar o seu poder em nós. Outra coisa que eu observo no Carvalho é a longevidade da sua vida. E essa longevidade, como nós já dissemos aqui, 500 a 1000 anos, ela faz com que ele tenha que ter raízes profundas. Raízes que segurem ele debaixo da terra quando a tempestade bater nele. E a segunda coisa que eu queria te dizer nessa noite é: crie raízes. Seja uma pessoa que se enraiza em tudo que você fizer. Especificamente eu quero falar de duas coisas. Crie raízes na sua igreja. Crie raízes aonde Deus te plantou. Você que está chegando hoje, talvez nos visitando, ou está há pouco tempo congregando conosco, eu quero te convidar. Crie raízes conosco. Conheci Jesus há 11 anos atrás, sirvo a Cristo há 11 anos na Igreja Batista Getsemane, Missão Buritis. Tentando me enraizar, tentando não só servir ao corpo de Cristo, mas estar num lugar onde os meus filhos crescem na presença de Deus, onde eles olham e veem a firmeza dos membros, dos pais, dos pastores, onde eles podem ministrar louvor, onde eles podem servir ao corpo. Eu disse recentemente, estava conversando com a irmã Denise, esposa do Timóteo, o Enzo, filho dela, junto com a Sara, nossa filha, estuda aqui no Colégio Batista Getsemane. Diga glória a Deus. Colégio abençoado, que Deus trouxe e plantou aqui para nós. E eu falei assim, esses meninos com 2 anos de idade não devem entender nada. Eles não sabem se estão indo para o culto ou se estão indo para a aula. Eu fico pensando quando na cabecinha deles que eles vão entender a diferença do dia que está indo para a aula, do dia que está indo para o culto. Irmãos, olha que bênção. Olha que bênção que é você poder colocar o seu filho numa escola onde há uma igreja, onde ele vai se enraizando, onde ele vai afundando, crescendo para baixo. Crie raízes, irmãos. Eu tenho acompanhado o pastor Jeremias da 8ª Presbiteriana no Instagram e tem sido uma escola. Eu compartilhei com os pastores que tem sido aulas de aconselhamento pastoral e de outros assuntos. E muitas pessoas perguntam para ele assim, pastor, quando que eu devo mudar de igreja? Ele fala assim, irmãos, você ora a Deus, conversa com a sua liderança, mas uma coisa eu te falo, mudar de igreja é a mesma coisa que mudar de estado, mudar de país. Você começa lá embaixo. Não que não tenha que mudar. Existem casos e casos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas qualquer mudança
ela propõe que a gente refaça, recomece um caminho. E eu tenho que criar raízes em outro lugar. Raiz, irmãos, é aquilo que ninguém vê. E aí eu quero falar de você criar raízes com Deus, mais do que com a igreja. Enraize-se no Senhor Jesus. Irmãos, sou engenheiro. Fazemos obra. E o que os nossos clientes veem é o acabamento final. É a obra pronta. Essa instalação elétrica foi bem feita ou não. Se o aparelho de ar está funcionando ou não. Se o piso está bem assentado ou não. O cliente não vê e às vezes nem sabe o que foi feito debaixo da terra. Que a gente chama de fundação. Que é como se fosse a raiz da construção. O problema nosso, como crente, é que a gente quer fazer as coisas que as outras pessoas veem. E a gente não quer fechar a boca de leão e de urso no deserto. A gente muitas vezes não quer nos trancar no quarto de oração para podermos nos enraizar com Deus. Raiz, irmãos, é oração em secreto no seu quarto. Raiz, irmãos, é a oração que você e a sua esposa fazem e que ninguém vê. Raiz é o meu tempo com Deus. Raiz é eu abrir a Bíblia e ler 4, 5, 10 capítulos por dia. Pastor, isso tudo? Sim! Precisamos vencer essa cultura de um versículo ou um capítulo por dia, porque crente fiel lê a Bíblia em grandes porções e cria raízes em Deus. Raiz, para nós pregadores, é o tempo que eu gasto preparando uma palavra. 4, 5 Bíblias abertas. Lendo, comparando, pedindo graça de Deus. Não se prepara uma boa palavra em um dia ou no dia de pregar. Embora às vezes, isso tem que ser exceção, o pastor Léo diz muito isso para a gente. Isso aconteça. São semanas de estudo. São livros que a gente pega, olha, lê e compara. Raízes. Eu me afundo em Cristo. A Bíblia fala em algumas passagens, o Salmo 92 é uma delas, do cedro do Líbano, outra árvore típica do Oriente. E o cedro ele tem uma característica interessante no que diz respeito à raiz. Quando a raiz dele está crescendo, se ela vê uma rocha, ela passa em volta da rocha e abraça a rocha. Por favor, diga glória a Deus. A rocha é Cristo. Crie raízes para baixo e abrace a Cristo. O crente fiel não é aquele que está com o microfone aqui pregando, falando, cantando. O crente fiel é aquele do quarto secreto. O crente fiel é aquele que está fazendo o que ninguém vê, mas Deus vê. Crie raízes, irmãos. As raízes do carvalho, elas são profundas, não é só pela idade, mas pelo número de tempestades que ele suporta. Tempestade bate nele, tempestade vem, ele afunda mais as raízes. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Raiz remete à origem, à base. E o crente fiel ele tem que criar raízes. O crente fiel ele tem que ser obstinado, resistente, mas ele tem que entender a sua origem e ser uma pessoa de raiz. Vira para alguém que está do seu lado e diga: crie raízes. Aumente as suas raízes. E a terceira coisa, ou a terceira característica do crente fiel,
é o odor, o perfume, o cheiro, o terebinto. Ele é uma árvore que o perfume dele é sentido a quilômetros. Perfume é bom, não é? Estava meditando na palavra hoje lá, na hora que eu estava arrumando para sair, fui passar perfume. Aí o Senhor falou assim: passa mais hoje. Eu falei: você está louco, Senhor? Passa mais. Passa mais perfume. É tão bom, irmãos. Pastora Madá, tão cheirosa. Está em casa me assistindo. Abençoada. Feliz dia da mulher, meu amor. Mulher de Deus. Hoje de manhã eu fui orar. Aí eu falei assim: Senhor, toca o coração de alguém para ficar com os meninos, que os meninos à noite ficam em casa e a Madá vir no culto. Ela falou assim: não, amor, deixa eu ficar em casa, eu estou cansada. Fiquei no congresso o dia inteiro ontem. Eu falei: Senhor, não há concordância nessa oração. Não tem jeito do Senhor me responder. Eu falei: sim, amor, fique em casa. Eu sei como foi a sua semana. Tão cheirosa. Diz que o perfume tem que ter fixação. É isso, mulheres? Fixar bem. Você passa 24 horas. Fica vários dias não, né? Várias horas. A pessoa chega ali, você fala assim: fala um perfume bom aí, pastora Paula. Chuanchu. Mais algum aí, meninas? Jane. Absinto. Chanel. Tudo velho, gente, esse povo jovem nem sabe o que é isso. Se vocês falarem Azarro, senhorene, eu vou embora. Como é bom o perfume, irmãos. Como é bom gente perfumada. E o terebinto, ele é uma árvore que o cheiro dele, o perfume dele, ele é sentido a quilômetros de distância. Só que tem uma coisa. Essa árvore, o terebinto, ela não exala o perfume de qualquer maneira. Para que ela exale a terebintina, que é o produto que chega às nossas narinas, você tem que rasgar, você tem que cortar, você tem que arrancar a casca dela. Tem crente fiel aqui que está entendendo o que eu estou dizendo? Tem crente cheiroso e perfumado de Jesus aqui? O Senhor, para fazer a gente exalar o bom perfume de Cristo, arranca a nossa casca. Aí talvez você diz assim: pastor, estão me ferindo. Pastor, estão puxando a casca. Aí no gabinete eu digo para você assim: deixa, irmãos. É para sair perfume. É para alcançar os descrentes. Pastor, está doendo. Claro que está doendo, irmão. Arrancaram um pedaço de você. Tiraram algo seu. Te feriram. Pastor, Deus não vai fazer nada não. Ele está deixando, irmãos. Tem que sair perfume. Junto com a casca que é tirada do terebinto, sai um bálsamo, uma seiva, um líquido que é antisséptico, um líquido que limpa, um líquido que é anti-inflamatório, um líquido que cura. Pastor, essa prova que eu estou passando, essa dor que eu estou passando, essa tempestade, essa luta, esse sentimento que arrancaram algo de mim, é Deus, irmãos. É permissão de Deus. Lutas não são para nos matar. Lutas são para nos melhorar, para nos fazer exalar o perfume, irmãos. Entenda! Deus permite humilhação em nossas vidas. Pastor, isso não pode estar na Bíblia, não. Está na Bíblia, irmãos. Deus nos humilha. Deus nos leva pro deserto para nos provar, para ver o que tem no nosso coração.
Põe por gentileza, Ale, Deuteronômio 8:2 na tela. Vou te mostrar na Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria os mandamentos de Deus ou não. Deserto é a universidade de Deus, sim. Deserto é a escola de crente fiel. Humilhação é para Deus ver o que tem no nosso coração. Humilhação é para Deus tratar a nossa justiça própria. Porque todos nós achamos que a verdade está com a gente. Todos nós chegamos para o pastor Léo e pedimos a cabeça de alguém que a gente acha que não está sendo crente. E Deus permite situações para dizer para mim e para você: eu estou olhando e mostrando para você o que está dentro do seu coração. Irmãos, não vai te matar essa prova. Quando Deus permitiu Saul perseguir Davi, e a gente olha para a Bíblia e fica louco. Saul jogando lança em Davi, Saul acabando com a vida de Davi. Deus estava provando no coração de Davi, Deus estava impedindo que Davi se tornasse um rei como Saul. Aceite a humilhação, aceite a sua casca ser arrancada. Quando você passa pela luta, pela prova, esse bálsamo, essa seiva medicinal, esse produto antisséptico, esse produto anti-inflamatório, esse produto que pode criar doenças, ele está saindo dentro do crente ferido e machucado. Tem remédio dentro de você que cura outras pessoas. Às vezes eu estou com a Madá à tarde da noite, e de repente ela vira para mim e fala assim: Deus está me espremendo de novo. Aí eu falo para mim, né, no meu coração, que eu não sou louco de falar isso para ela: glórias ao Senhor. Deus é especialista em fazer isso com a gente. Ela usa a expressão espremendo, achatando. Eu olho para o terebinto e vejo parte do caule dele sendo arrancado, lascas saindo e a terebintina saindo ali, aquele produto que cura, aquele produto que limpa, aquele produto que o perfume dele é sentido longe. Quando nós nos convertemos em março, eu me converti em março de 2009, há 11 anos atrás. Nós passamos o maior deserto das nossas vidas. O casamento praticamente destruído. Para quem não conhece a nossa história, eu não era crente, eu havia traído a minha esposa, ela havia descoberto a traição, ela perdoou a traição, eu pedi perdão, e é tão interessante que quando eu pedi perdão para ela, eu senti uma paz tão grande de saber que eu estava fazendo o correto, aquilo vinha do fundo do meu coração. Eu tive o entendimento que eu estava jogando uma grande carga, um grande peso sobre ela, mas eu sabia que eu estava fazendo a minha parte que cabia, que era pedir perdão. O que eu não sabia é que eu estava arrancando parte do caule dela, é que eu estava fazendo com que perfume saísse dela. Fomos esmagados, amassados por 2 anos. Eu digo que por cerca de 2 anos eu não vi a minha esposa sorrir. No meio dessa tempestade ela ficou grávida. O tempo continuou. No dia do parto nós ficamos sabendo que a criança, a Sarinha, a maioria conhece, tem 11 anos, tinha síndrome de Down. Quando você pensa que vai melhorar, eu arranco mais caule, eu arranco mais casca de você. Eu faço sair mais perfume de você. O tempo foi passando. A gente foi ouvindo, sendo ministrado, criando raízes, buscando a Deus. E o perfume da pastora Madá, assim como o perfume da Paula, assim como o perfume da Guida, assim como o perfume da pastora Hadme, minha professora de discipulado 1, está aqui.
me discipulou, de mulheres que foram esmagadas, eles alcançam outras vidas. O objetivo de Deus para mim e para você é que nós exalemos o bom perfume de Cristo e que esse perfume ele alcance outras vidas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Não diga para Deus que você não tem condição de servir, que você vai esperar a luta passar, que você vai esperar a prova passar, que você vai esperar a dor passar. Diga para Deus: à medida que o Senhor me consola, à medida que o Senhor me ajuda, eu vou ajudar o próximo. Eu vou servir no corpo de Cristo. Eu vou ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu vou ser bênção na vida das minhas irmãs. Bendito seja o Senhor, Pai das nossas consolações. Na medida que Ele nos consola, nós consolamos os nossos irmãos. Na medida que arrancam a minha casca, eu uso do bálsamo que sai de mim, da dor que sai de mim, das minhas lágrimas. Como alguém já disse, eu guardo as minhas lágrimas no bolso, para poder enxugar as lágrimas do meu irmão. Eu uso esse produto, irmãos, tem algo dentro de mim e de você, que limpa, que cura, que tira a inflamação. O crente fiel é um terebinto de Deus, é um carvalho de Deus. 2 Coríntios, no capítulo seguinte, 2, 14 a 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que estão sendo salvos, como para aqueles que estão se perdendo. Para os que estão sendo salvos, para os que estão se perdendo, cheiro de morte. E para quem aceita a salvação, nós somos aroma de vida. Irmãos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. O crente que aceita, o crente que não murmura, porque murmuração nos faz voltar lá atrás. O crente que ergue a cabeça e fala assim: está doendo. Vai fazer biquinho para Deus. Está doendo, Senhor. Mas eu vou trabalhar. Está doendo, Senhor. Mas eu vou ao culto. Está doendo, Jesus. Mas eu vou te adorar. Está doendo demais, Senhor. Mas eis-me aqui. Envia-me a mim. Quanta gente, quantos irmãos esperando a tempestade passar, esperando a dor passar. Não, irmãos. A igreja é hospital. Jesus veio para quem está doente. E aqui, irmãos, tem ninguém 100% não. Melhor definição de pastor que eu já vi: um mendigo que descobriu onde tem pão e está dando pão para os outros. Aqui, irmãos, tem uns melhorzinhos que já saíram da UTI, que estão só no quarto. Tem uns que estão melhorzinho ainda. Aí eles levantaram e foram na cama do vizinho. Deixa eu fazer uma oração para você, irmão. Vai ficar tudo bem. Tem uns que estão um pouquinho melhor pela bondade de Deus e é só por Ele. E eles estão nos corredores, ajudando a cuidar dos outros. Mas todos precisamos do médico dos médicos. Todos precisamos do nosso Senhor Jesus. Aleluia!
obstinação, origem e odor, resistência, raízes e perfume. Diga para quem está do seu lado: não vai te matar. Pode falar para ele. Pode falar. Vai doer um pouquinho, mas vai sair perfume. E eu quero partir para encerrar e orar com os irmãos. O Senhor me trouxe duas lembranças para a gente orar: diamante e grafite são a mesma coisa. Diamante e grafite são carbono. A turma da química aí, turma da biologia, Marcão, se eu falei algo errado, Carvalho Terebinte, você pode vir me corrigir aqui. Diamante e grafite são carbono. Pastor, é sério? Mesma coisa, igualzinho. Se eu chegar com um diamante para você e com um grafite, não. Uma caixinha, não. Vou te dar 20 caixinhas de grafite aqui e um diamante aqui. Qual vocês querem? Um diamante ou 20 caixas de grafite? 20 caixas de grafite. Diamante? Ah, seus crentes interesseiros. Pastor, são a mesma coisa? São a mesma coisa. A diferença é que no processo de formação química, o diamante aguenta 10.000 vezes mais pressão que o grafite. Crente fiel é diamante. Pergunte para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, aquele que você tem liberdade. Você aguenta a pressão? Crente fiel suporta pressão. Crente fiel é diamante. Eu vejo um auditório cheio de diamantes. Primeira carta de Pedro. Eu vou encerrar com esse texto. Capítulo 1, versículos de 3 a 9. Pedro estava pregando para os irmãos do Ponto, da Capadócia, para um povo que estava sendo perseguido, afligido, massacrado, morto por causa de Jesus. E 1 de Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode passar. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível ou que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Tem herança para mim e para você nos céus, irmãos. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo, e nós vivemos o último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, um pouquinho só, viu, irmãos? Só um pouquinho. Se necessário, está na prova, porque é necessário. Vós sejam contristados ou fiquem tristes por várias provações. Alguém tem uma versão que fala de uma provação, duas provações, várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultam com alegria indizível e cheia de glória. E o 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, Deus prova-nos. E Deus nos vê como ouro. Ele é o ouro. Mas Ele nos vê como ouro puro. O ouro, se você olhar, quando ele é achado, e a gente não acha ouro facilmente,
E como a gente não acha crente fiel fácil, quando ele é achado, você não reconhece, ele está todo cheio de sujeira. E ele passa por um processo de refino. E esse refino também é feito em alta temperatura. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Então, coloca-se o ouro no fogo. Coloca-se o crente no fogo. O fogo santo de Deus. Com várias provações. Por um pouco de tempo. Para que esse ouro se torne puro, para que ele brilhe, e outras pessoas vejam esse ouro brilhando. Irmãos, o que o Senhor Jesus quer de mim e de você é que o nosso perfume alcance vidas neste bairro, na nossa família, por onde andarmos. O que o Senhor espera do crente fiel é que o seu testemunho chegue a outros estados e outros países, se assim for da vontade dEle. Que Deus te dê boas ideias de escrever livros, de gravar CDs, de ter testemunhos, de povoar a internet de versículo bíblico, de palavra de Deus. Que Deus te faça um crente que é testemunha fiel no trabalho. Que digam para você, você é o melhor funcionário da empresa. Que digam para você, você está na prova, mas você é alegre. Porque somos ouro. E por isso somos provados. Aceite os processos de Deus, crente fiel. Seja obstinado, saiba a sua origem e tenha um odor. Seja resistente, crie raízes e exale o bom perfume. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, obstinado por nos remir, por nos salvar, resistindo à pressão de fariseus, de gente que pedia a sua cabeça. Irmãos, ninguém pegou Jesus não, Jesus se entregou. O pastor Léo falou algo sensacional aqui semana passada, que às vezes é pouco pregado. Quando os caras chegam no Getsemane, Jesus vira e fala assim, a quem procurais? Os caras caem no chão, filho. A quem levantou a mão, os soldados caíram. Jesus se entregou. Jesus virou para Pedro e falou assim, fica quieto, rapaz. Se eu falar, vem 70 mil anjos aqui agora, 72 mil anjos. Só falar assim, vem. Eu sei o que eu estou fazendo. Um homem obstinado. Um homem que demonstrou resistência. Um homem que sabia a sua origem. Um homem que andou coladinho com Deus, mesmo sendo homem aqui, que era um com o Pai. Foi rasgado, moído, trespassado. Me recordo da canção do pastor Gamaliel. Eu me recordo que o Gamaliel dizia assim na canção, Deus te abençoe aí nos Estados Unidos, Gamaliel, que por mais que os filmes tentem mostrar, nós não temos ideia de como Jesus foi rasgado. Veja a paixão de Cristo, acho que a maioria viu. Aquilo é uma amostra de como o nosso Jesus foi moído por mim e por você e pelos nossos pecados. Acontece que o perfume de Cristo atravessou 2000 anos e te alcançou e me alcançou. O perfume de Cristo saiu lá do Oriente, lá de Israel. Louvado é o teu nome, Jesus. Atravessou quilômetros de distância, atravessou oceanos, e tem atravessado oceanos, e tem alcançado povos, alcançou o Brasil, tem mudado a história dessa nação,
tem alcançado o mundo. E embora, irmãos, eu sei que ainda há pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, e eu sei que elas ainda são muitas, mas esse perfume há de alcançar. Sabe, irmãos, assim como eu vejo os diamantes aqui, eu posso ver um bosque também, um monte de toco, um monte de gente que está falando assim: eu não aguento, é demais. Você é a 10ª parte, irmão, ainda que esteja só o toco, usando uma expressão do nosso dia: pastor, eu estou só a capa. Irmão, você vai vencer. Fica firme, aceita o refino de Deus, aceita a luta, dê glória a Deus, glorifique o Senhor, permaneça firme, garra na mão daqueles que estão no corredor ministrando na sua vida, daqueles que você vê que estão um pouco melhor. Irmãos, o fato de estar com o microfone aqui pregando, o fato de estar organizando, fazendo algo, servindo, não quer dizer que nós não temos as nossas dores, as nossas questões, as nossas lutas. Um mendigo dando pão para outros mendigos. Fale com Deus enquanto nós cantamos essa canção. Ele é Deus de milagres. Ele cria caminhos no deserto. Fale com o Senhor. Coloque-se na presença dEle. Se quiser vir à frente, vem. Eu estou vendo gente saindo pelos corredores. Pode vir. Se quiser ajoelhar no seu lugar, ajoelha. Mas fala com Deus em nome de Jesus. Aonde Deus falou com você nessa palavra, peça a graça dEle. Este é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus nunca parou. Meu Deus não para, meu Deus nunca parou. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus nunca parou. Meu Deus não para. Nós cremos em Ti, Jesus. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus nunca parou. Meu Deus não para, meu Deus nunca parou. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando.
na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu Esse, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Dê a mão para, se você tem essa liberdade, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. É seu irmão em Cristo. Queria fazer algo, eu não costumo fazer isso. Mas talvez você está numa luta tão grande, está numa prova tão grande, que você não está dando conta de orar. Irmãos, pela liberdade que nós temos em Cristo, peça para essa pessoa, ore por mim. Ou então, não, eu estou bem. Diga, eu vou orar por você. E dê uma palavra de vitória e de bênção para essa pessoa. Que essa luta vai passar. Que esse perfume vai alcançar a vida do seu marido, da sua esposa, daquele que ainda não se converteu. Ore por essa pessoa. Ore a Deus, querido. Fale com Deus. Fale com Deus, ore. Deus abençoa os teus filhos aqui nessa noite. Abençoa os teus filhos, Deus. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Nós não sabemos a história de cada um. Talvez a pessoa que está do meu lado está com uma luta tão gigante, tão grande, e está sorrindo, porque ela é fiel, porque ela quer em Cristo. Fortalece o meu irmão, fortalece essa congregação, fortalece-nos, Deus, nos coloca de pé. Eu declaro nessa noite que filhos que estão fora da casa do Senhor vão voltar pelo perfume da sua vida. Essa casca arrancando, que está tirando o perfume de você, vai trazer seus filhos. Eu declaro isso em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja e nos faz crentes obstinados, que saibam da sua origem e que tenham um odor, Deus, que alcance vidas em nome de Jesus. Na escuridão, Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, a santa semente será o seu toco. Levante suas mãos e aplauda Jesus. Deus abençoe sua vida.